Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Canção Nova na JMJ. Um programa que te deixa por dentro de tudo aquilo que está acontecendo no Panamá. E faltou grana para você ver o Papa de pertinho? Não se preocupe, porque a gente te leva. E olha só quem está com a gente. É ele, João Cláudio Rufino, coordenador do curso de Teologia da PUC. E também Fabiano Moura, fundador da comunidade Immanuel. E o som maravilhoso que você vai ouvir é dela, Eliana Ribeiro. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama chuva, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. E é isso aí, gente. O acordo é o seguinte: você fica com a gente durante toda a semana e a gente se compromete a levar para você tudo que está acontecendo no Panamá. A nossa equipe está desde ontem em campo, na rua, com os jovens, cobrindo tudo aquilo que está acontecendo na Jornada Mundial da Juventude. E eu quero ver você bem aqui pertinho da gente, participando nas redes sociais, no nosso Instagram, @TV Canção Nova, e eu quero que você responda a nossa pergunta lá. Porque para ser um bom protagonista, a gente precisa assumir o nosso projeto de vida. Então, qual é o seu projeto de vida? Quais são os seus sonhos, os seus objetivos? Você tem corrido atrás deles? Aonde você quer chegar? Então comente lá para que a gente possa ler aqui o seu comentário. Maravilha, olha só, a Canção Nova enviou 30 pessoas, mais de 30 pessoas para fazer essa cobertura para nós lá no Panamá. Entre elas estão pessoas que vão trabalhar com rádio, com a internet, com a TV e também os guias que estarão conduzindo essa juventude. Olha, a quarta maior delegação é a do Brasil, tá legal? E quem tá lá hoje mandando para nós todas as notícias é o Emanuel, quase que é Immanuel, hein? É o Emanuel que vai agora mandar um recadinho, o clima, como é que está rolando tudo lá no Panamá. Curte aí o VT. Gente, hoje é só o primeiro dia, nós estamos indo agora, olha só a multidão que segue agora em direção a Parque Omar, uma das atividades que nós vamos ter aqui durante o dia, o lugar da feira vocacional, o lugar dos confessionários também e outras atividades. Então o pessoal todo vindo aqui, ó, todo mundo tirando foto, olha só que legal, ó. Costa do Marfim, pessoal aqui chegando, olha a juventude aí, ó. Isso é Jornada Mundial da Juventude, minha gente. Encontrei brasileiros aqui também. Vocês são da onde? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Qual é o seu nome? Tamara. Tamara, manda um abraço pro pessoal lá no Brasil. Esse vídeo aqui vai entrar na Canção Nova, hein? Rezem por nós. É isso aí. Primeira vez? Primeira vez. Como é que tá? Segunda, você estava onde? Foi no Rio. Foi no Rio de Janeiro também? E você primeira? E como é que tá sendo a expectativa de vocês aqui? Muito grande. A gente já tá subindo arrepiado. Legal. E chegaram quando aqui? Chegamos dia 18. Já fizeram a pré-jornada então? Não, nós conhecemos um pouco a cidade. Conheceram um pouco a cidade, aproveitaram e agora estamos indo começar a jornada, não é isso? Graças a Deus. Valeu, gente. Olha só, brasileiros aqui. Por todos. Tchau. Valeu. Valeu, Emanuel. Também as meninas que estão nessa matéria, nesse momento, né, nessa gravação de celular tão simples, mas ele retrata bem a alegria da jornada, né? Essa galera que vem em peso com o objetivo de estar junto, de viver junto, seja a dificuldade do banho gelado, como a gente já estava conversando ontem, ou tudo aquilo que pode acontecer na jornada, mas com o objetivo de seguir o Senhor na pessoa do Papa Francisco. E bom,
Agora no estúdio, nós temos exatamente aqui uma jovem cantora católica, um jovem fundador de comunidade, um jovem doutorando em teologia, exatamente para mostrar para você e ajudar a você entender que realmente o nosso papel é tomarmos a nossa vida nas mãos e sermos protagonistas. Bom, e para entender o que é a palavra protagonista, a Jéssica Cristina, que também é jovem, ela foi até um grupo de teatro para entender o que significa essa palavra. E é isso que a gente vai acompanhar agora. A palavra protagonismo originou-se no teatro. Deriva do grego protagonistes, onde protos significa principal ou primeiro e agonistes significa lutador ou competidor. Falando em protagonismo, nada melhor do que falar com essas meninas lindas da Oficina Viva. Vamos falar de protagonismo. No começo não existiam protagonistas, existiam os personagens todos na peça, eles tinham, digamos, igual valor. Só que em algum momento se percebeu que a história ficava mais interessante e a mensagem ficava mais forte se houvesse um protagonista na história, que fosse uma história que fosse centrada em alguém e que esse alguém fosse o personagem que levasse a história adiante. Então aí nasceu o protagonista. Eu falo sempre, por exemplo, para você criar uma história, você não pode ter uma história que nada aconteça. Para que algo aconteça na história, você precisa de um conflito. E para que o conflito surja, você precisa de um antagonista. Necessariamente seria uma coisa ruim? Não necessariamente. Não ruim, digamos, no sentido de ser um vilão ou de ser uma coisa malvada. Mas eu vejo sempre o antagonismo como uma alavanca. É sempre algo que leva a história para frente. E o jovem que não quer apenas existir, ele quer viver. O que ele vai precisar travar? A palavra protagonismo originou-se no teatro. Deriva do grego protagonistes, onde protos significa principal ou primeiro e agonistes significa lutador ou competidor. Falando em protagonismo, nada melhor do que falar com essas meninas lindas da Oficina Viva. Vamos falar de protagonismo. No começo não existiam protagonistas, existiam os personagens todos na peça, eles tinham, digamos, igual valor. Só que em algum momento se percebeu que a história ficava mais interessante e a mensagem ficava mais forte se houvesse um protagonista na história, que fosse uma história que fosse centrada em alguém e que esse alguém fosse o personagem que levasse a história adiante. Então aí nasceu o protagonista. Eu falo sempre, por exemplo, para você criar uma história, você não pode ter uma história que nada aconteça. Para que algo aconteça na história, você precisa de um conflito. E para que o conflito surja, você precisa de um antagonista. Necessariamente seria uma coisa ruim? Não necessariamente. Não ruim, digamos, no sentido de ser um vilão ou de ser uma coisa malvada. Mas eu vejo sempre o antagonismo como uma alavanca. É sempre algo que leva a história para frente. E o jovem que não quer apenas existir, ele quer viver. O que ele vai precisar travar, né? O que ele precisa entender? Primeiro, ele precisa se conhecer e o que ele quer seguir. O jovem ele tem uma força natural que é própria da juventude, que é essa coisa de olhar o mundo e falar assim, eu posso tudo, eu quero tudo. Então você tem que pegar essa força, né, do eu quero tudo, eu posso tudo e falar, vai, é possível. Ivete, conta um pouquinho da experiência do que é ser protagonista, né? Eu tenho o privilégio de ter minha roteirista o tempo todo, de me lembrar o quanto é importante ser essa protagonista. Na vida e no palco. Né? Claro que são coisas distintas. A atriz Ivete e a Ivete cidadã, cristã, pessoa. Mas tomar o protagonismo na minha vida é algo para mim essencial. As pessoas que estão ao meu redor se tornam sim os figurantes da minha vida e eu preciso delas, elas são essenciais para dar sentido. Mas a minha história, realizar a minha missão, depende das minhas ações. Depende do quanto eu sou a protagonista integral da minha vida.
além de se conhecer, ele tem que ser motivado por alguma coisa, seja o ambiente, ou até mesmo como a Maria Helena falou, às vezes é uma situação de dor, um sofrimento, passa por uma fase de amadurecimento, então ele fala, agora eu sei, né? Eu sei para onde eu vou. E quando eu sei para onde eu vou, eu tô a caminho, ele também não se conforma no caminho. Então, para ir além dos limites, ele se conhecendo, ele fala, eu posso crescer nisso aqui, ó. Podemos dizer, então, que o roteirista, né, trazendo para nossa vida real, né, seria Deus, entre aspas. O roteirista é aquele que coloca um monte de imprevistos no caminho para ver se aqueles personagens reagem e crescem, né? Então, Deus é totalmente o nosso grande roteirista. A gente completamente acredita isso na oficina, que a gente está escrevendo histórias, mas ao mesmo tempo vivendo histórias escritas para nós. Meninas, eu quero agradecer, porque eu também estou pensando muito na minha vida, né? E pensando também no que o Papa Francisco disse: através de vocês entra o futuro no mundo. Sejam protagonistas desta mudança. Maravilha, hein? Até teve um antagonismo ali, né? Repetiu a cena ali. Esbarramos ali a teclinha. Mas é até legal. Ô, João Cláudio, é o seguinte, você trabalha diretamente com a formação de pessoas, né? Exatamente. Existem jovens que estão querendo ser o protagonistas ou protagonista da própria vida. E existem alguns que fogem, que se esquivam um pouquinho dessa realidade, mas também vai deixar de experimentar a grande experiência da vida, que é realmente se tornar um protagonista. O que você pensa disso? Você como um professor, como um orientador? Uma coisa que eu acho que é importante, conforme foi falando no vídeo, Dunga, protagonista, fazendo a metáfora do teatro, é aquele que segue um roteiro de guiar a história. Qual é o nosso roteiro? Qual é a nossa guia? A nossa guia é a fé. E há um dado muito interessante que, conforme o vídeo ia sendo passado, eu me lembrava. Um grande teólogo chamado Bernard Herring, que participou do Concílio Vaticano II, um grande teólogo, dizia uma coisa fundamental. Ele dizia assim, a fé é o princípio fundamental, é aquilo que nos guia. Isso independente de religião. Independente de religião, exatamente. E aí que vem o grande dado. Quais são as crenças que te guiam? O que é aquilo no que você acredita e que faz você viver como você vive? E um grande psicólogo contemporâneo, ele ao fazer um discurso, ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse assim, tem 3 tipos de vida que ele consegue mapear. Uma é aquela voltada para os prazeres. Seria um nível mais baixo da vida. Segundo, aquela vida voltada para a própria família e para si mesmo. Um pouquinho melhor do que viver só pelos prazeres, mas existem aqueles, e aí ele coloca isso de forma fantástica, aqueles que vivem por um propósito. Aí vem, então, o ideal de vida, e nesse caso a fé, e nesse caso esse protagonismo tão importante. E muitos dos nossos alunos dentro da universidade são, de fato, perdidos no rumo que querem seguir. A gente recebe, eu dou aula na psicologia, no direito, na administração, em diversos cursos dentro da universidade, e de uma disciplina chamada Introdução ao Pensamento Teológico. Eu trabalho justamente isso. E é muito interessante o caminho que eu vou fazendo com eles e percebo que muitos chegam ali perdidos, sem ter um rumo, sem ter uma guia. Não é? É engraçado você falar isso, que dentro de uma universidade, que é exatamente o lugar que a gente busca o conhecimento, não significa que o conhecimento acadêmico dá pra gente essa bagagem de protagonizar a nossa própria vida, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é importante a gente entender o ser humano, ele é uma totalidade. Ele não é só racionalidade, portanto, não é só um conhecimento técnico que é capaz de guiar a sua vida. Mas também existe o lado emocional, existe o lado mesmo da experiência de fé, experiência religiosa agora, no sentido mais amplo. O ser humano é um todo. E aí, a busca desse projeto, não é?
que é o grande desafio. É o pulo do gato. O Fabiano, falando em antagonismo, né? O Fabiano tem um projeto maravilhoso e mais de 250 crianças numa situação de risco, onde ele usa do esporte e também do reforço escolar para tirar essas crianças desse antagonismo, né? Que realmente vai ser pano de fundo para que cada uma dessas crianças também venha um dia a viver, né, esse protagonismo da própria vida. Como é que é você, que tem bem claro na sua frente, né, o protagonismo, o futuro protagonista da própria história, mas numa área de risco, no combate às drogas, do tráfico das drogas, e você atuando nesse momento, como é que é isso? É um desafio, mas ao mesmo tempo entra a questão da esperança. Né? Fé e esperança sempre andam juntos. Fé e esperança duas asas, aí, como dizia São João Paulo II, né? Que nos elevam mesmo, olhar com um olhar de esperança. Porque hoje, quando a gente vê os meninos em tantas situações, às vezes a gente faz vista grossa, mas aquele menino tem uma história, né? Aquele menino tem... Deus tem algo para ele. Então, dentro do projeto, o esporte é uma desculpa para apresentar o verdadeiro roteirista de toda a história, que é Deus, né? Dando um sentido para eles. E a gente consegue, graças a Deus, através do futebol, através do reforço, através de várias coisas que a gente vive lá, mostrar Deus para eles. Várias imagens da comunidade, essa galera que eles tomam conta, que ajuda. Olha que organizada a coisa, né? Plantar um sonho no coração de alguém pode ser o seu protagonismo. Verdade. Plantar o sonho, uma pessoa que deixou de sonhar ou não foi incentivada, não foi provocada. Quer dizer, esses meninos, eles precisam sonhar. Claro. E quando a gente fez a experiência e sabe que quando a gente faz a experiência com Deus, ele muda mesmo o nosso rumo, a gente também tem que apresentar esse Deus para esses meninos. E olha, tem jeito, né? Tem jeito. A gente tem que ter isso no nosso coração, na situação do país, enfim, tem jeito. Nós temos que ter esperança. E por isso Dom Bosco, né? Por isso Dom Bosco. No comecinho daquela revolução industrial lá em Turim, na Itália, aquele jovem brigando por causa de batata, Dom Bosco olhou naquele antagonismo a possibilidade de fazer com que tantos possam viver aquilo que nós estamos falando hoje. Você é o protagonista, sim, da sua história. Isso tudo tem a ver com a Jornada Mundial, né? Dom Bosco como patrono, essa galera toda que vai atrás exatamente para poder se conhecer e fazer uma sociedade melhor. Agora eu queria saber do Fabiano exatamente como que você consegue abordar um jovem que, a princípio, ele está na passividade da sua vida, sobretudo envolvido com as drogas. A gente sabe os efeitos que a droga faz na vida do jovem, ele perde sonhos, ele perde desejos, ele perde a vontade. Como que você consegue abordar um jovem desse que é vulnerável por toda a questão social que o envolve, pela facilidade do prazer rápido, momentâneo da droga, mas como fazer para ele, acorda, isso é pouco para você, vem para cá, vamos jogar uma bola, e ali já começa esse processo de evangelização. Como que é esse encontro? A princípio, quando o menino faz a matrícula, né, e a gente já conhece a história dele, que ou vem a mãe, ou vem alguém nos dizer, ou a gente mesmo que mora, a comunidade fica nessa região também, a gente mora, então a gente vê nas motos, ficam para cima e para baixo, aqueles escapamentos para todo lado, então a gente consegue identificar já alguns meninos que são graves nessa situação. Então, para eles, os professores, tanto o Erasmo, quanto o Heberton, quanto o Timóteo, eles têm essa que estão ali no campo com eles durante as aulas, para cá, um chega junto, digamos assim, e é um tete-a-tete mesmo, né? E na real, porque com eles tem que jogar na real. Então a gente chega, eles chegam junto, já sabendo de todo o currículo. E eles se assustam diante disso, né? Mas sempre com um olhar paterno, sempre com um olhar de esperança. Eles sempre fazem esse trabalho. Recentemente, nós fizemos um encontro de primeiro amor para eles, né? E a gente percebeu que não dá para chegar com duas pedras nas mãos. Tem que ser firme, mas ao mesmo tempo mostrar que tem jeito e que eles têm condições de sair disso, que não é vida de ninguém isso aí, né? É muito complicado, porque aos poucos você sabe que nós já perdemos alguns meninos, né? Então, assim, é muito dolorido, né? O professor, principalmente, né? Uhum. Você fica muito triste diante da situação, né? E a gente vai vivendo com esse olhar, né? Andando com esperança e fazendo essa abordagem firme, mas ao mesmo tempo paterna mesmo, como pai. Falta um pouquinho de
entendimento e conhecimento de Deus, ou da noção dessa filosofia boa que centraliza o homem na sua humanidade, mas ao mesmo tempo abre essa visão para ele daquilo que é futuro, daquilo que é possibilidade. Falta isso nas pessoas? Falta, Dunga. A gente percebe dentro da universidade, onde nós tratamos mais especificamente sobre a questão intelectual, que muitos dos nossos jovens, nos mais diversos cursos de graduação, eles não têm uma formação que os oriente para ter um propósito de vida. Não tem. E é muito interessante isso, porque uma vez que ele não tem, ele vai ser alguém infeliz. Vai ser alguém que não é movido por alguma paixão. Não é que a gente vai chamar aqui de propósito de vida. E isso é, para mim, hoje, trabalhando dentro dessa realidade, uma das piores coisas que a gente tem na nossa juventude. E falta muito mesmo esse aprofundamento em si mesmo que te leva a Deus. Porque uma vez que você se enxerga, você percebe a tamanha beleza que você é e você só pode ser criatura de um Deus maravilhoso como é o nosso Deus. E falando, né? E irmos atrás dos nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos. Nós fizemos aí uma enquete, né? Para você estar respondendo aí pra gente quais são os seus sonhos, os seus objetivos, quais tem sido a sua luta. Qual tem sido a sua luta? Você tem alcançado os seus sonhos? Então comenta aí no nosso feed, no @TV Canção Nova, que nós queremos partilhar aqui. Se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para eles, pode mandar aqui também que eu vou estar perguntando. E daqui a pouco, gente, a Eliana Ribeiro vai estar aí fazendo, respondendo o pedido de vocês, musical. Então aí nós colocamos uma enquete para você escolher uma das 3 músicas da Eliana e ela vai estar cantando aí para você. Maravilha. E agora, lembra de ontem? Lembra da chapinha cor-de-rosa? Lembra dessa? Vamos pro nosso diário de bordo. Você acompanhou ontem, era a Carol. A Bruna e a Carol. A Bruna e a Carol fazendo as malas. Quando eu vi aquela chapinha cor-de-rosa, eu falei, ai, gente, ela não vai usar isso nunca. Mas vamos ver como é que está essa aventura da Carol e da Bruna. É diário de bordo para nós. Vamos lá. Oi galera, a gente chegou na faculdade, já estamos no alojamento, estamos organizando as coisas agora. Ficamos sabendo que o banheiro tá lotado, então não vai dar pra gente tomar banho hoje. E o banheiro é livre pra completar, não tem portas. Mas é isso, fica assim, ó. Meu cabelo tá daquele jeito, não tá fazendo chapinha, ó. Tá daquele jeito lindo, ó. Mas é JMJ, vale a pena. Gente, a gente tá gravando pra Canção Nova, então dá um oi aí. Oi! Então aí, tá todo mundo acabado, gente, um monte de mala. Então a gente vai mostrar depois amanhã um pouco da programação pra vocês. Tchau! Oi, gente! Oi, gente! A gente chegou aqui agora na missa da abertura, ainda não começou. E, nossa, o nosso dia hoje foi incrível. A gente foi Começou visitar... às 5 da manhã. A gente foi visitar umas praias aqui, umas ilhas incríveis. A nossa expectativa para essa JMJ é uma coisa muito grandiosa, porque quando a gente estava rezando, em vários momentos Deus vem falando com a gente que vai ter muitos momentos tipo de mudança, sabe? Esse vai ser um momento de... vai ter algo novo. Então é uma coisa muito incrível pra você, Bruno. É melhor tipo assim, daqui a pouco o Papa chega também, com certeza vai ser uma experiência maravilhosa pra gente. E estar em comunhão com várias pessoas. Tem gente de vários países que tá em guerra e estão aqui, numa alegria enorme. É mesmo. E essas pessoas falaram que não sabem se quando chegar em casa, a casa dela ainda vai estar inteira. Vai ter os pais, as mães. Exatamente. Então, tipo, mano, imagina, isso é uma coisa, a pessoa deixar tudo pra seguir Deus, é uma coisa muito perfeita. É isso mesmo. Legal, né, gente? E esse é o clima da JMJ. Pude participar de 6 e é exatamente isso. Conforto zero, não é para lá, não é conforto que a gente busca. Aliás, a gente busca desinstalar de tudo isso, experimentar ser igreja com todo mundo. É bacana demais. E essas duas vão passar muito para nós esse diário de bordo aí. Chapinha, tchau. Valeu?
E aí, qual é a música mais votada? A música mais votada foi aquela música maravilhosa, Barco à Vela. Canta pra gente, Eliana. Com certeza, vou cantar pra todo mundo que votou, a galera inteira que participou da enquete. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprover. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco à vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde lhe aprover. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco à vela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Ainda que eu passe pelos vales tenebrosos, ainda que em meio a um abismo não retrocederei. Habito sobre a proteção do Altíssimo, Ele é meu refúgio. Cairão 1000 homens à minha esquerda e 10.000 à minha direita. Ficarei de pé, a ti louvarei, louvarei, a ti bendirei, bendirei. Santo, tremendo, forte Deus fiel, em suas asas repouso encontrarei. A ti louvarei, louvarei, a ti bendirei, bendirei. Santo, tremendo, forte Deus fiel, em suas asas repouso encontrarei. Que alegria, bem dizer, louvar ao Senhor por este momento tão lindo, né, que nós estamos aqui contemplando, a Jornada Mundial da Juventude, que está acontecendo, né, começou hoje a missa de abertura. Aliás, as pessoas em casa devem estar falando, mas que hora que vocês vão transmitir? De lá do Panamá. Calma, gente, na verdade a jornada começa pra valer mesmo, é amanhã, tá? Então hoje teve a missa de abertura, inclusive o tema principal da homilia foi justamente o protagonismo dos jovens, que é um tema que nós estamos abordando hoje aqui. Mas você que está nessa impaciência, assim como eu quero ver o que está acontecendo. Calma, é amanhã. Amanhã coisa o Papa engrena, o Papa chega, a coisa vira. 19h30, o Papa chega no aeroporto e isso já vai ser transmitido pela TV Canção Nova. Beleza. E eu quero ler algumas participações aqui no @TV Canção Nova. Você também pode deixar o seu comentário lá. E o Gomes falou o seguinte: eu quero fazer a vontade de Deus, chegar ao céu. Digo sempre aos meus alunos, catequizandos, somos construtores de nossa história. O Isaac disse... Suzy Camargo, desculpa. Após tantas dores e decepções que sofri recentemente, o meu maior objetivo é conseguir refazer a minha vida e, acima de tudo, voltar à minha caminhada na igreja. Sentir o verdadeiro amor que é o de Deus. Que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, moldando e me transformando naquilo que Ele quer. A Luana Duarte, ela quer construir uma família segundo o coração de Deus e o objetivo maior é chegar ao céu. Verdade, olha só,
a galera que está em casa vai assim, mas quer dizer que então para eu ser o protagonista eu preciso ser o ator principal? Nem sempre. Às vezes a principal, a coisa principal, né, daquela situação nem é a pessoa, mas é o fato. É aquilo que Deus está querendo fazer. É uma ação, é um milagre. Né? E às vezes nós estamos como protagonistas, mas participando de uma maneira, às vezes até meio discreta, de situações, de coisas, de milagres, de ações divinas que são bem maiores que cada um de nós. Então, nem sempre você precisa ser o principal. Mas, para a gente entender bem isso, a Jéssica foi falar com alguns jovens, e eu achei super interessante essa matéria, porque ela vai falar com um cara que trabalha de Uber, e também alguns jovens que estão também entendendo o que é essa participação mais ativa na sociedade. Então a gente percebe que com isso nós fazemos parte de algo que é inclusive maior do que nós, né? E que nós fazendo parte disso tudo estamos protagonizando uma intervenção de Deus em situações, em países, em cidades, enfim, em situações crônicas que a gente não imagina a solução, mas nós estamos lá, protagonizando a solução que nós nem estamos imaginando. Mas para a gente entender melhor isso, acompanhe essa matéria. Vamos lá, Jéssica. Posso dizer que esse carro aqui é o palco do seu protagonismo também? Sim, é um dos principais hoje em dia. E você leva a sério isso? De ser protagonista? Como que é pra você? Muito, levo muito a sério. Encaro como uma missão. É impressionante, porque geralmente são viagens curtas, sim, mas quando a pessoa entra aqui no carro, eu gosto de conversar e vou puxando assunto. Ah, você que já vai puxando o assunto? Eu vou puxando assunto. Já pergunta o nome, de onde vem. Sempre tem alguma deixa. Vira e mexe, às vezes eu pego garota de programa no carro, né? E aquilo ficou bem... Nossa, aquilo pra mim foi bem delicado a primeira vez, porque era uma jovem, era uma menina muito jovem, ela falou que tinha recém feito 18 anos de idade. E a minha missão como Jovens Sarados, por excelência, é evangelizar umas jovens, né? Então aquilo já mexeu comigo, cara. Tava ela e um amigo dela, e ela falando todo o contexto do que ela estava vivendo, o que ela fazia, uma vida de drogadição, né? Como foi meio que surpresa, eu tava no começo aqui do aplicativo, e eu não consegui falar nada. Eu fiquei quieto, eu me acovardei, cara. Eu lembro que a partir dessa vez, né, que teve essa situação com essa menina, eu tomei uma nova decisão. Falei, Deus, eu não vou mais ficar calado diante das situações. No dia seguinte, eu peguei 2 jovenzinhos indo para uma festa rave. Oh, meu Deus! Na madrugada. Então foi meio que uma resposta de Deus, assim, beleza, você não vai ficar mais quieta? Não, então tá bom, então vamos ver. Foi tipo, depois dessa oração já foi o primeiro teste. E foi fantástico, porque os meninos entraram no carro e a gente foi conversando, aquele quebra-gelo, e eu vi que faltavam uns 20 minutos para chegar no destino deles, aí eu comecei a conversar com eles, evangelizar. Falei, eu queria contar um pouco pra vocês a minha história. Eles, legal, conta aí. Aí eu comecei a contar. Aí os moleques ficaram muito felizes, cara. Pegaram meu contato, pegaram meu WhatsApp. Mandaram mensagem? Sim, falou, pô, gostaram, você é mó legal, que não sei o que. Então isso pra mim foi uma resposta, assim, muito forte. Esse aqui é o meio, o instrumento ou a desculpa pra eu poder ajudar as pessoas que estão entrando aqui. Que são providência de Deus, né? As pessoas que a gente encontra ao longo do caminho. Tchau, Léo. Foi muito bom estar com você nesse momento. E eu fui bem evangelizada por você também. Que coisa boa. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. E agora eu vou também aqui descer e conhecer outros jovens que são protagonistas também, só que agora na fé e na política. Oi, galera, tudo bem? Posso entrar aqui no meio de vocês? Na avaliação de vocês, qual é o nível de interesse e envolvimento dos jovens na política? Tem, não tem? Como que tá?
Olha, eu acho que nesses últimos tempos melhorou muito. Antigamente o jovem não sabia nada de política. Hoje em dia, com o advento da internet, da rede social, qualquer coisa ele está lá discutindo, ele está debatendo, ele está criticando. Então eu acho que esse é um tempo onde o jovem já se interessa muito mais, e isso é fundamental porque ele, que daqui a pouco pode estar ocupando aqueles espaços. Hoje, no nosso Ministério de Fé e Política, nós estamos realizando formações específicas para a nossa juventude, tanto dentro da igreja como fora, principalmente nas escolas. As pessoas têm que compreender, eu acho que essa é a principal lógica, que a política é a prática do bem comum, é você estar a serviço das pessoas, a serviço da sociedade. O que levou vocês a estar nesse Ministério Fé e Política? Vocês são super jovens também. Qual foi a motivação? Acredito que a gente sempre busca uma melhoria para o mundo, uma melhoria para o nosso país. Então, nada mais do que a gente sair do nosso comodismo, né? O jovem deve sim, não deve entrar só com a boa vontade. Eu acho que o jovem deve se capacitar, se preparar e depois sim exercer o mandato, se for o chamado de Deus para ele. Se o jovem não se interessar pela política, não se interessar por aquilo que acontece no seu país, a gente vai ter uma sociedade que vai envelhecer com princípios velhos, com maneiras antigas de se verem as coisas e principalmente na política. Papa João Paulo II, no Jubileu da Juventude do ano 2000, na Universidade Tor Vergata, em Roma, ele, para aqueles 2,5 milhões de jovens, ele disse e profetizou: vocês não são só a esperança da nossa igreja, vocês são a esperança da humanidade, da nossa sociedade. E ele ainda completou: voltem para o país de vocês e sejam aquilo que vocês podem ser. Porque se vocês forem aquilo que vocês são capazes de ser, vocês colocaram fogo no mundo. Tchau, galera! Obrigado, Jéssica. Obrigado a você que tanto passou de aplicativo, né? Como também conversou com essa juventude. E são realidades que se complementam, né? Aquele jovem que, a partir do seu trabalho, do seu dia a dia, alcança um outro jovem. Aqui, mandar um abraço pro Léo, que também é jovem sarado aqui de São Paulo. E ele não contou na matéria, mas aqueles 2 jovens que estavam indo para a rave, que ele evangelizou, o testemunho dele, que ele encontrou a Deus dentro da rave. E como é que é a providência de Deus disso tudo, né? O que eles precisavam ouvir, tinha alguém que ali testemunhasse. E querendo ou não, também aqueles que se envolvem, que se dedicam à prática do bem, né? A política também pode se fazer tanto bem para a sociedade. Claro, se a gente não levar a exemplo de tantas pessoas que fazem mau uso da política. Mas agora eu quero saber, Eliana, como uma evangelizadora através da música, com o seu ministério, você encontra muitos jovens que te veem como referência, te buscam, te procuram, ouvem, escutam suas músicas, tudo isso. A partir da experiência que você tem com eles, o que o jovem precisa fazer para se encontrar? Para encontrar aquilo que o motiva a realmente tomar o pulso da sua vida e viver? Eu penso que é o autoconhecimento. É exatamente o que ele disse. Ele hoje se encontra, né? Como que é o nome? Desculpa. João Cláudio. Se encontra numa realidade com jovens, de certa forma, cultos, né? Que tem cultura, que tem uma educação. Eu já estou lá no meio desses jovens, seja nos shows, através da música, e a gente encontra outra realidade, que é a falta do sentido da vida, como você também disse. Então não me importa a religião, não importa o nível cultural, não importa o estado financeiro que aquele jovem vive. Acho que o fundamento, o principal é o sentido da vida, uma perda do sentido, uma perda da identidade. O jovem não sabe quem ele é, não sabe para onde vai. E se não sabe quem é, não sabe para que existe e nem para onde vai. Então o maior desafio hoje de trabalhar com o jovem é você... Eu penso que a droga, a prostituição, ela é uma consequência dessa perda da identidade, da pessoa não saber quem ela é, não ter sentido, não se encontrar nesse mundo, não ter razão para viver, para existir. E aí que é o desafio de você levar Deus.
através de quê? Do testemunho. É a única coisa que eu posso oferecer através da musicalidade, através de uma partilha, através de uma pregação, que além das palavras é a experiência de vida. Aquilo que eu vivi quando eu não tinha sentido de vida, aquilo que eu experimentei de fundo de poço, com a droga, com, de certa forma, uma sexualidade desregrada, uma vida familiar totalmente conflituosa e que me levou a perder, claro, o sentido e a identidade e buscar nessas coisas o refúgio. Ou seja, todo o antagonismo que também você enfrentou também se fez ser a Eliana Ribeiro. E eu gostei muito daquela primeira matéria, que são os imprevistos que o roteiro, que Deus providencia para nós, seja na área da família, ou seja para nós mesmos como jovens, da gente poder enfrentar e fazer desses imprevistos, dessas cenas que a gente não imagina, que chegam até nós, um trampolim para a gente saltar nessa abertura de coração, porque acho que a única condição que existe para nós, para o jovem especialmente, é abrir o coração, é se render, sabe? Chegar num ponto da vida e dizer, não aguento mais. Isso aqui não tem sentido, isso não vai me levar a nada. A felicidade só está em Deus mesmo. Então tem que me render. Então é aí que entra a nossa parte, o Dunga também, cada um de nós que somos evangelizadores, de levar através do nosso testemunho esse sentido. Poxa, aconteceu comigo, como você disse, pode acontecer com você também. Eu queria interromper rapidinho, porque eu acho propício esse momento. Nós estamos falando de testemunho. E eu tenho aqui, perto de mim, 2 pessoas que foram protagonistas responsáveis pela minha conversão. Inclusive pelo seu casamento. E também pelo meu casamento. Ai, que legal. Tem que revelar isso, tem que revelar. E me veio no coração agora da gente falar disso. A Eliana foi falando insistentemente do testemunho, que leva para as pessoas esse Jesus. Na minha conversão, eu também era da pá virada, das drogas. Era da pá virada Já mesmo. te entrevistei. Exatamente. Então eu vivia no fundo do poço e através da Canção Nova eu tive um encontro com Deus, através da música Livre Acesso, né? E o primeiro testemunho que eu ouvi foi da Eliana Ribeiro. E ali eu falei, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. A Eliana chegou a tomar álcool, não foi? Foi. Eu tomei acetona. É besteira, né? Tipo assim, querendo se matar mesmo, né? Então, assim, quando eu ouvi o testemunho dela, eu falei, não, eu posso mudar de vida. Quando eu assisti o PHN, ali eu vi, eu preciso parar eu preciso parar com o pecado. Ali eu comecei a viver a castidade. Larguei aquela vida de prostituição, na mente que prostituição não é só você sair, né? Pra vender o corpo, né? Exatamente. Então, hoje eu quero dizer, vocês foram e são protagonistas e me fizeram também hoje uma jovem protagonista, porque a partir do meu encontro com Jesus, eu quis também levar esse amor para outros jovens. E esse ciclo, ele vai fazendo com que mais e mais jovens vão se encontrando com Deus. Então, você está aí perdido, não sabe o que fazer da vida. Meu Deus, mas eu não consigo evangelizar, eu não sei por onde começar. Comece com o seu testemunho. Aonde você está, na sua faculdade, no seu trabalho, com os seus sonhos, aquilo que você quer fazer, vá e faça. E jovem, não há um instrumento melhor de evangelização com o jovem do que um próprio jovem evangelizando. O Papa nos falou isso. Eu quero acrescentar nisso, porque eu tive a graça, Eliana, de ter o China como diretor do meu programa e a Jane como produtora. E a primeira vez que eu vi os dois, eles se olharam, com a gente. Eu falei assim, aí tem. Vocês já pensaram? E agora eu quero agradecer, né? Porque vocês foram protagonistas na vida dela, que quem se beneficiou fui eu, né? Porque a gente tá casado. E hoje nós somos protagonistas aí, levando, né, a família, a santidade, né? Nós queremos construir uma família, filhos, né, para construir aí na santidade, na graça de Deus. Vários fininhas. Mas falando sobre família, eu queria pegar um gancho que a Eliana trouxe isso e perguntar pro Cláudio o seguinte. A Eliana trouxe a questão da dificuldade dentro da casa que tantos jovens têm. E aí eu queria abordar a perda dos valores. Porque a gente claro, a gente projeta que a gente precisa levar uma juventude toda para Deus. Mas esse levar para Deus também significa criar um ambiente saudável. Sim. O que a perda de valor pode... Como que essa perda de valor pode dificultar o jovem a exatamente
viver uma humanidade verdadeira. China, uma questão importante antes de qualquer coisa é entender o que é valor. Tem um pensador chamado Jean Piaget e ele afirma que valor é tudo aquilo no que você deposita afeto. E conforme você deposita afeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser uma coisa, isto molda as suas ações no mundo. Então a questão é que nós, hoje em dia, por conta, muitas vezes, da mídia, não é? Por conta desse processo de secularização, na realidade nós somos valorizando outras coisas que não são essenciais para a vida humana. Seriam os contravalores. Os contravalores, eu diria, né? Esse é um ponto fundamental. A pergunta é, no que as pessoas que estão nos assistindo agora têm colocado afeto? Porque é isso que te tornará alguém, por exemplo, para o bem ou para o mal, dependendo daquilo no que você deposita afeto. Esse é um ponto fundamental. E aí é que eu vejo uma questão interessante, a relação entre valores e santidade. Porque o que é ser santo? Ser santo é ser separado, é ser sagrado. Sacrum facere, no latim, é aquilo que você faz sagrado. O que é fazer sagrado? É você recortar. O Dunga sempre usa essa expressão, né? Um recorte do céu, né? É o recorte. A palavra templo. Sim, sim. E aí é um dado muito interessante. Por quê? Porque diante do todo, e a gente chama esse todo na categoria das ciências da religião de profano. O que é profano? É tudo aquilo que está diante de você. Você recorta alguma coisa ou outra para depositar afeto. Então, santidade e valor tem muito a ver. Porque santidade tem a ver com um processo de recorte. Aí a pergunta que eu faço é: você se recorta do todo e se valoriza como imagem e semelhança, né, de Deus? Isso é um barulho que fica, né? E aí a gente começa a entender o que é santidade. Santidade é você se compreender sempre na referência a Deus, e esta referência a Deus te faz olhar para o próximo como sagrado também. E se você entende o outro como sagrado, porque ele é teu próximo, você entende que o ambiente no qual você vive também é sagrado, porque tudo é criação de Deus e é nesse espaço que você se relaciona com o outro. E viver sempre bem com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com o ambiente, isso é santidade. Maravilha. E lembrando que afeto, afeição, afeiçoar-se é toda uma palavra de uma radical só, que é a capacidade de dar feições a ou a capacidade de ter feições de. Então, onde você coloca o seu afeto, é a palavra onde está o teu coração, está o teu tesouro. Bom, seguinte, agora tem mais matéria pra gente, tá legal? A Jatobá, como é que é o primeiro nome dela? Catarina Jatobá, ela já tá mandando, já tá começando a mandar para nós os primeiros vídeos, as matérias daquilo que tá rolando no Panamá. Então vamos acompanhar, bora! Eles tomaram as ruas da cidade do Panamá, com a alegria própria da juventude. O destino era o Parque Omar, uma das principais estruturas montadas na cidade para a JMJ. Dentre eles, jovens cubanos, cerca de 500 vieram do país. O encontro com o Papa é algo muito importante para nos sentirmos com a cabeça da igreja, com nosso pastor, nosso pai. O seminarista cubano Dariel não esconde a alegria de estar aqui. É um presente de Deus poder desfrutar de tanta bondade, de tanta juventude, saber que não estamos sozinhos, que não apenas nós cubanos cremos, mas muitos outros jovens no mundo inteiro também creem e vêm aqui se encontrar com Jesus. No Parque Omar, os jovens podem conhecer a feira vocacional. São cerca de 70 expressões religiosas da igreja presentes em todo o mundo. Eu acho que é algo assim muito grandioso, né? Porque a gente não vê somente as vocações que existem no Brasil, mas também de todo mundo, né? Dá até para se imaginar como uma religiosa. Não me vejo bem como uma freira, mas tenho muitas perguntas sobre que caminho seguir e busco em Deus as respostas.
O Carisma Canção Nova também está sendo divulgado com a presença de 3 missionários. Mostrar aquilo que é o nosso carisma e também atrair vocações, que aqui é um celeiro, né, de vocações, tanto jovens que estão tentando descobrir, né, o sentido da sua vida, o seu chamado, com as suas inquietudes vocacionais, e aqui estamos com uma gama, né, de tantos carismas onde eles podem se encontrar e se identificar. Toda essa estrutura montada aqui no Parque Omar e que coloca os jovens em contato com a diversidade de vocações é mais uma forma de proporcionar a eles aquilo que o Papa Francisco tem insistido, que encontrando a sua vocação, os jovens descubra também o seu espaço na igreja e na sociedade, e assim se torne cada vez mais o protagonista da própria história. Não é mais o tempo dos jovens deixarem, construírem sua história, mas você ser protagonista ao ponto de que você seja ciente dos seus atos e você busque o seu futuro. Você busque fazer coisas que são congruentes com a sua fé e com os valores e os princípios que você tem. Então o jovem ele deve ser ativo ao ponto de fazer realmente aquilo que acredita e não mais esperar para que os outros façam isso por ele, mas eu ser responsável por aquilo que eu faço. Isso mesmo, nós precisamos ser protagonistas, né? E levar a sério o chamado de Deus. E o tema da Jornada Mundial da Juventude é qual, gente? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela que foi uma grande, enorme protagonista, né, gente? Então, eu quero levar para você agora imagens fortíssimas lá do altar do mundo, lá de Fátima. Você vai acompanhar agora a primeira imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Ela está saindo lá do altar do mundo e sendo enviada para o Panamá. Né? O bispo fez questão de autorizar a saída dessa primeira imagem que foi esculpida pela orientação da irmã Lúcia. Então tem um grande valor. Agora você está acompanhando aí a imagem já chegando lá no Panamá, em que os peregrinos se emocionam, né, com a chegada dessa imagem, essa imagem que traz tanto para nós esse apelo à conversão, de queremos ser modelos, né, seguir o modelo de Nossa Senhora para a nossa vida. E todos os jovens que ficarem em frente dessa imagem e rezarem diante dela, eles vão receber indulgências plenárias. Claro, o jovem precisa ter se confessado, precisa comungar e também... fugiu aqui agora, gente. E também rezar pelas intenções do Santo Padre, né? O Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai. Exatamente. Então, gente, que graça maravilhosa. E só para completar, para o pessoal de casa entender, quando se fala da imagem peregrina, existe a imagem da Capelinha de Fátima, que ela realmente só sai da capelinha somente para as peregrinações aniversárias, que é dentro do próprio recinto. Mas essa imagem peregrina, ela sai para levar até aquele lugar que ela está visitando a espiritualidade de Fátima e toda a importância. Mas essa imagem especial, ela não saía desde o ano 2000, porque ela fica dentro da Basílica Antiga de Fátima. Daí a importância por ser a primeira, por ser esculpida pela orientação de Lúcia e porque ela traz toda essa bagagem de ser muito especial. O nosso programa está chegando ao fim, infelizmente, mas amanhã tem mais. Mas eu queria que cada um de vocês deixasse um recado aí rápido para os nossos jovens que estão nos assistindo e que estão aí com essa inquietação, que querem ser protagonistas. Então, podemos deixar essa mensagem final. Bom, a primeira mensagem é que a Sagrada Escritura nos ensina que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem no hebraico é tselem. Tselem, no hebraico moderno, significa fotografia. Olha que coisa interessante. Nós temos uma vocação, sermos imagem de Deus no mundo. Quando as pessoas olham para você, jovem, qual é a imagem que elas veem? A imagem do Deus uno e trino, amor, ou a imagem do demônio, a imagem do diabo? Pense nisso. Sua vocação é ser fotografia de Deus para as pessoas. Diante dessa fotografia de Deus, quando Deus inquieta o coração do homem, não adianta a gente fugir. Enquanto a gente não dá uma resposta, ele não sossega. Então, se o seu coração está inquieto, não tenha medo, porque se ele disse e se ele chamou, é ponto final. Maravilha, ó, lembrando que a humanidade, a natureza, ela anseia
pela revelação dos filhos de Deus. Revelação dessa fotografia maravilhosa. Exatamente. E agora, bom, amanhã tem mais. Sim, e amanhã teremos amanhã. cantando para nós aqui a nossa querida Fátima Souza. Tá legal? Gente, a gente se despede. Eliana Ribeiro. Valeu, gente. Valeu. Sempre bom ter você aqui com a gente. Valeu, Fábio Roniel. Grande abraço, irmão. E até amanhã, se Deus quiser, gente. Vamos sair cantando. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.